Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O apóstolo Paulo continua falando sobre o mistério de Deus em Cristo. Em Colossenses ele diz que esse mistério é Cristo em nós, a esperança de glória. Tu pega em Colossenses no capítulo 1, verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então ele fala sobre riquezas da glória desse mistério. Então, um mistério glorioso e rico, um mistério que esteve oculto em outros séculos, não se compreende. Eu tenho tentado passar isso nos áudios. Não se compreendia a igreja. Não se compreendia que Deus, Pai, na sua infinita sabedoria, no seu propósito eterno, iria preparar uma noiva para o seu filho, que seria a igreja, e que nessa igreja ele uniria todos num só corpo. E já não haveria mais distinção entre judeus e gentios, mas todos seriam, então, um novo homem, um novo corpo, e um só corpo, e um só homem, e um só povo, em Cristo. Então, Cristo é a nossa esperança de glória. É em Cristo Jesus que esse mistério se faz conhecido. E Paulo diz: do qual fui feito ministro. E aqui parece que a palavra ministro é a palavra que se traduz por diácono. Seria como fui feito um servo, um serviçal, um dispenseiro. Então ele é ministro desse novo pacto. E ele se diz que ele foi feito, ele não se fez, não fui eu que me intitulei, não fui eu que me autoproclamei, porque muitos se proclamam e se autoproclamam e se dizem que são isso e que são aquilo, mas Paulo diz: eu fui feito, eu não me fiz, eu não ocupei essa posição buscando isso. Foi Deus que me concedeu. Quando nós lemos a conversão do apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 15, o Senhor fala a Ananias, e Ananias era um discípulo que morava em Damasco. E o Senhor diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então existia já um propósito de Deus com a vida de Paulo. Ele não se titulou, ele não se colocou. Quando tu pega também Atos 13, no
capítulo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então existia um propósito. E Paulo, ele apresenta as suas credenciais dizendo: eu fui feito ministro. Quer dizer, Deus me fez, Deus me deu essa graça, esse dom. Ele diz assim: por um dom da graça de Deus. Então, a graça é receber o que não se merece. É um favor imerecido. Recebe o que tu não merece. E essa graça de Deus dá um presente a Paulo. Paulo diz: olha, isso é um presente que eu recebi, é um dom, uma dádiva que Deus me concedeu de ser feito ministro, dispenseiro, quem sabe ser um servidor dessa graça. A carta aos Colossenses, se tu acompanhar, ela foi escrita, segundo os comentaristas, no mesmo momento, na mesma época. E tu vai ver que o apóstolo Paulo também, ele, aos Colossenses, ele vai falar desse mistério, no capítulo 1, a partir do verso 22, e ele vai também dizer que ele foi feito ministro, no verso 25, ele diz: do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, Paulo se coloca como aquele que Deus deu esse presente, algo que ele não merecia, mas que Deus lhe concedeu. Ele diz: olha, Deus me deu essa dádiva, é um presente de Deus. E foi dado segundo a operação do poder de Deus, segundo o que Deus opera no seu poder, Deus me concedeu, e eu sou ministro, fui feito ministro. É um presente que Deus me concedeu, uma graça, é uma faceta, uma face da graça de Deus para comigo. E aí ele vai se colocar numa parte tremenda. Ele diz: olha, eu fui feito ministro. E ele vai mostrar a sua indignidade. Ele vai mostrar a sua total insignificância. E aqui é interessante, porque nós vamos entrar agora no versículo 8, e o versículo 8 é tremendo. O versículo 8 ele traz, quem sabe aqui Deus deixa manifesto algo glorioso e grande para nós. Todos os versículos eles têm algo grandioso para que nós venhamos a entender, mas muitas vezes algumas coisas não estão tão à mostra e não se descobre com tanta facilidade dentro de um versículo, de uma mensagem. Mas no versículo 8 aqui tem algo grandioso que é claro. Paulo primeiro ele diz: olha, eu fui feito ministro, é um dom, é um presente de Deus. Mas no 8 ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, vamos entender um pouco o pensamento de Paulo, o caráter de Paulo, a posição de Paulo diante de Cristo. Ele diz: olha, eu fui feito ministro, é um presente da graça de Deus, é uma faceta, é uma manifestação da graça de Deus, essa dádiva que eu recebi de ser um ministro. E aí ele vai dizer quem ele é. A mim, eu recebi esse presente, o mínimo de todos os santos. Eu tenho essa tradução que eu estou lendo para ti é Revista e Corrigida. Na Revista e Atualizada diz: a mim, o menor de todos os santos. Quem sabe esclarece um pouquinho, quando a gente lê assim passa rápido. A mim, o mínimo dos santos, está legal. O mínimo dos santos.
quando tu lê a revista atualizada, tu tem outra compreensão, tu já compreende o menor. Paulo se julgando o menor de todos os santos. Mas mesmo assim isso é legal. Mas ainda nós não conseguimos compreender na plenitude o que Paulo está dizendo. Isso, tu lendo, te passa desapercebido o que ele quer dizer, o que ele quer expressar. Muitas vezes o nosso idioma não tem a capacidade de expressar a profundidade do que Paulo está dizendo. Mas eu acredito que em espanhol tu consegue entender um pouquinho mais, tu pode ter um pouquinho de compreensão do que Paulo está dizendo. Em espanhol tu lê assim: a mim, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos. Então, quem sabe dessa forma, nessa tradução, tu consegue vislumbrar um pouquinho da visão de Paulo. É melhor do que tu está compreendendo em português. O mínimo e o menor dos santos já está legal. O Paulo se achava o mínimo, ele é um homem humilde. Agora, quando ele diz assim: a mim que sou menos que o mais pequeno dos santos, tu consegue vislumbrar um pouco melhor. Aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo. Todo o mundo gentil da época se converteu em consequência, os convertidos, através do ministério de Paulo, ou em consequência do ministério de Paulo. Ele foi chamado, separado por Deus para ser ministro, para ser chamado ministro e servo de Deus aos gentios, para levar o evangelho aos gentios. E agora ele diz: eu sou, a mim que sou menos do que o mais pequeno de todos os santos. Então, é algo tremendo essa declaração. E nós estamos falando de um homem que ele se converteu com uma visão celestial, ele via Cristo. No capítulo 9, tu pega de Atos, ele diz que eles, Lucas conta que Paulo vinha com destino a Damasco e ele, no versículo 4 do capítulo 9, ele cai por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele tem uma conversão num encontro pessoal com Cristo. Então, esse é o homem que nós estamos falando, o homem que teve um encontro com Cristo. No capítulo 27 do livro de Atos, Paulo se encontra num navio e está sendo levado para Roma, e esse navio ele vai se perder, eles estão todos ali para perder a sua vida. E aí Paulo diz no versículo 25: portanto, ó Senhor, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Bom, o que foi dito para Paulo? No verso 23 tu vai entender. Porque
esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então Paulo está dizendo, olha, eu tive uma mensagem de Deus, do que há de acontecer, assim como Deus me disse, porque nessa noite, nessa mesma noite, o anjo de Deus esteve comigo. E ele conversou comigo, me disse, Paulo, não tem, mas então, nós estamos falando de um homem que tem uma visão com Cristo, que vê a Cristo, que tem um encontro com Cristo real. Primeiro ele diz, olha, nessa mesma noite o anjo de Deus a quem eu sirvo, ele esteve aqui comigo. E ele me disse, falou comigo, o anjo de Deus esteve aqui comigo. Quando tu pega 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, ele dá o seu testemunho e ele fala, tu pega depois, o capítulo 12, de um homem, falando de si mesmo, que esteve no paraíso e que esse homem escutou coisas inefáveis. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, compreenda. Aqui eu puxei três fatos na vida de Paulo, fora tudo o que aconteceu com ele, não vamos trazer a vida dele toda, mas de um homem que foi impactado por Cristo. O homem que teve um encontro com Cristo pessoal, que Cristo falou pessoalmente com ele. O homem que esteve com o anjo do Senhor do seu lado, o anjo estava com ele. O anjo do Senhor esteve comigo. E depois o homem que foi arrebatado ao paraíso e que ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito contar. Então esse é um homem especial. É um homem que tem uma intimidade especial com Cristo. E não é melhor. Só que ele diz, a mim que sou menos, todos os gentios devem a Paulo a mensagem. Devem a Paulo a sua coragem, a sua ousadia que Deus lhe deu, a capacidade que ele teve, a disposição de um homem cansado a pregar o Evangelho, que poderia ter desistido pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações que passou. Podia, não, vamos parar, vamos ficar num lugarzinho quieto e está tudo legal. Mas eu quero que tu compreenda que ele diz, a mim que sou menos, e hoje ninguém quer ser menos. Esse homem tem a revelação do céu, esse homem teve visões de Deus, esse homem, o Senhor falou com ele, ele recebeu o Evangelho por revelação. Ele diz, olha, não foi carne nem sangue que me ensinou, mas eu recebi o Evangelho por revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele explica isso. Esse mistério, ele diz, olha, me foi manifestado por uma revelação, eu não fui lá atrás do que os outros dizem, mas eu recebi essa revelação de Deus. Não é que eu estava lá, escutei os outros. Nós temos muita coisa que nós pregamos que nós escutamos de outras pessoas, não é a revelação de Deus. A gente escuta outra pessoa que teve essa revelação. Eu escuto e estudo mensagens e estudos que eu vejo, e os pastores que pregam são honestos. Eles dizem, olha, eu vi 14 comentários sobre essa passagem, eu li 10 comentários sobre essa passagem. Então, desses comentários, ele vai tirando o seu ensinamento. Mas é comentários que outras pessoas fizeram. E são pessoas que entendem muito da palavra. E ele diz, olha, para chegar a essa conclusão, eu li muita coisa de pessoas que desse tempo e do passado. Então, pessoas que têm uma biblioteca amplíssima. Mas Paulo, ele diz, olha, o mistério que eu compreendi, eu recebi por revelação. E tu pegar Gálatas, no capítulo 1, no verso 11 ele diz, mas faça-vos saber, irmãos,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó, o evangelho que eu estou pregando eu não aprendi de outros. Muitas coisas que eu trago nos áudios eu aprendo de outras pessoas. Muitas coisas. Quem sabe a maioria das coisas que são coisas que eu aprendi durante a minha vida, que eu aprendo, escutando, estudando, tem coisas que Deus me concede. E eu me alegro porque tem coisas que Deus me dá graça de eu descobrir que eu nunca vi ninguém comentar. E eu fico feliz, mas a grande maioria das coisas a gente aprende através de outras pessoas. Pessoas que tiveram experiência com Deus e pessoas que aprenderam de outros. E a gente vai aprendendo e vai passando. Mas Paulo diz, olha, eu não aprendi o Evangelho, eu aprendi pela revelação de Deus. Então, esse é Paulo. Mas ele diz, eu sou menos. Então, eu quero chegar ao ponto de que um homem como Paulo, ele não se estima grande. Ele se estima menos. E hoje isso é uma enfermidade. Se Paulo tivesse conosco, quem sabe hoje, quem sabe ele precisasse de um psicólogo. Ele tem uma autoestima baixa. E esse é o ponto que eu estou rodando. É a autoestima de Paulo. Hoje ninguém quer ser menos. E quando uma pessoa se acha menos, essa pessoa ela entra em problema. Ela pode começar a tomar remédio, pode começar a procurar um psicólogo. E a igreja começa a dar uma mensagem terapêutica. Ele precisa de terapia, porque ele se acha menos. Então, é um homem que tem uma autoestima baixa, precisa ter uma autoestima elevada. Tu precisa pensar mais de ti mesmo, tu precisa pensar melhor de ti mesmo. E é isso que a igreja faz. Então, na nossa visão da igreja hoje, Paulo precisava melhorar a autoestima dele. Falei, Paulo, tu não é menos. Tu não é menos que ninguém. Não pensa assim de ti mesmo. E é isso que a gente faz, quando a gente vê assim, a pessoa diz assim, eu me acho menos que os outros. Aí diz, não, que isso? Tu não é menos que ninguém. Ninguém é melhor do que tu. Essa é a mensagem que a gente passa aí. E é isso que me cativa nessa parte de Paulo, porque ele diz que eu sou menos que o mais pequeno. Então tu pega entre todos os santos e diz assim, ó, o mais pequeno de todos os santos, pega o mais pequeno de todos os santos. Eu sou menos que ele. Então, aqui nós temos um homem que foi impactado, que foi aplastado pela glória de Cristo. Ele teve visão, ele tem revelação de Deus, e ele não cresce, ele diminui. Ele diminui, ele se considera o menos. Então, eu sou menos do que o mais pequeno de todos os santos. Isso é uma autoestima baixíssima. Quem sabe eu não consiga ter passar o que eu quero, o que eu tenho no meu coração, mas perdão. Nós estamos vivendo num contexto hoje que todo mundo quer se achar, que tu não pode te achar menos. Que tu tem que se achar mais que os outros, que tu tem que ter uma autoestima elevada. E quando uma pessoa tem uma baixa estima, todo mundo, não, tu não é menos que ninguém, mas aqui então, a gente chega para Paulo, o que é isso? Não fala isso aí, não escreve essa bobagem. Mas nós temos um homem que tem uma intimidade com Deus, e ele se considera menos, e hoje se considera menos, é complicado. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no final do versículo, ele diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, isso é bíblico. E é isso que eu quero que tu compreenda. Se tu te sente menos, se tu acha que tu é menos que os outros,
Não te preocupa, te alegra, tu é bíblico, tu está seguindo a passada do apóstolo Paulo. Quem está errado são os outros que se acham. Quando tu vê alguém que se acha, que confia em si mesmo, que é soberbo, que pensa mais de si do que é, tu vai ver um homem que não tem, que não foi impactado por Cristo, que não viu a glória de Cristo. Esse é o problema. Só que as pessoas acham que se tu te acha menos, tu é um problemático, tu é uma pessoa, tu começa a entrar em parafuso, porque o mundo vai te dizer que tu está doente, que tu não pode pensar assim, que tu não pode pensar isso de ti. Essa é a cultura, esse é o humanismo. Tu tem que pensar mais de ti. As frases de efeito, confia em ti mesmo. E as pessoas gostam, admiram alguém que confia em si mesmo. Uma pessoa confiante em si mesmo. Todo mundo se agrada. Todo o mundo exalta, o mundo bate palma quando vê um homem seguro de si mesmo, um homem determinado. O homem que sabe o que quer, que busca e que fala e que se coloca na posição e ocupa a sua posição. O mundo aplaude. É isso que o mundo deseja, é isso que está dentro da igreja. Pessoas com ego elevadíssimo, que se acham, que pensam mais de si do que são. E Paulo diz, olha, ninguém pense de mim mais do que vê, do que hoje eu sou Paulo. E Paulo, a palavra Paulo significa pequeno. Pequeno. E ele foi aplastado, ele foi impactado, ele foi rebentado pela glória de Cristo, ele viu a Cristo. E ele se joga no chão. E aí ele tem uma visão plena do que ele é. Eu sou o menor. Eu sou menos, eu não sou mais que ninguém. Eu sou menos que o mais pequeno de todos os santos. Então, o que eu quero pensar, mas não estou, eu queria ter a graça de Deus de conseguir chegar ao ponto. Que os outros estão errados, não é tu. Se tu pensar menos de ti mesmo, tu está dentro da palavra, não te preocupa, vive feliz, não entra em parafuso, não começa a tomar remédio, não procura psicólogo, não espera alguém que venha te massagear o teu ego e dizer, não, que é isso, tu é grande. É isso que o mundo faz, é isso que o diabo faz. Eu sei que muitas vezes a gente é desejo nosso de estarmos junto das pessoas que nos fazem sentir bem. Nós precisamos disso. Nós estamos caídos. E a posição do homem caído é querer se levantar e tal. Então, nós queremos estar perto de pessoas que nos elevam, que nos botam para cima. E a gente quer estar numa igreja que diga, não, tu é filho do rei, tu é grande, e tu é tal, e te levanta, e tu vai conseguir, e tudo vai dar certo, porque tu pode, confia. E é isso que a gente gosta. Essa é a mensagem geral hoje. E aí quando tu diz assim, alguém vai dizer, não, tu é menos, fica tranquilo. Está indo contra a corrente desse mundo. E eu só quero dizer que se tu seja menos, fica tranquilo, fica legal, tu está dentro do que Paulo falou, eu sou menos. Eu sou menos do que o mais pequeno de todos os santos. Aqui nós temos um homem que pode ser em Cristo para nós, um modelo de só me imitem, como eu imito a Cristo. Ele está se sentindo menos. Eu sou menos. Então, o homem que não pensa grande de si mesmo, ele poderia pensar, ele podia se achar e dizer, eu sou Paulo, eu sou tal, eu sou grande. Está vendo, tudo que fiz eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos. E ele fala isso. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos que foram antes dele.
Então ele tem consciência do seu ministério. Ele teve, se tu pegar 2 Coríntios 11, ele vai defender o seu ministério e ele vai dizer que ele fez muito mais do que todos. Muito mais trabalho. Pega a partir do 22 assim. São hebreus, também sou. São israelitas, também sou. São descendentes de Abraão, também eu. Perdão. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisão muito mais, em perigo de morte muitas vezes. E aí ele vai comentando do seu ministério. Então ele diz assim, eu fiz mais trabalho do que todos, mas nem por isso eu me considero que sou mais do que eles. Então, eu ainda continuo me considerando que eu sou menos. E eu fiz mais. Então, é outra visão. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 7, e esse é o apóstolo Paulo, ele diz assim, miserável homem que sou. Pega Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, é essa ideia. Quem está errado são os outros, e quem está errado quando a igreja quer afagar o ego do homem, dizendo que o homem é alguma coisa. Então a Bíblia nos rebenta, nos mostrando a nossa posição de indignidade, de miséria total, de bancarrota, de estar no fundo do poço. E é em Cristo que nos faz diferença. É a nossa posição em Cristo. E é toda a glória a Cristo, e é ver a Cristo, e estar em Cristo. E em Cristo, Paulo diz, eu posso em Cristo. Agora eu sou menos. Agora ninguém quer ser menos hoje. Isso, o mundo já diz, não, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar a tua autoestima para te sentir melhor contigo mesmo. Tu tem que estar melhor contigo mesmo. E aí tu te coloca junto com pessoas, não, pessoas que vão te botar para cima. É isso que o mundo quer. É isso que o mundo quer, te fazer sentir que tu é algo, que tu é importante. Tu é importante em Cristo. Sem Cristo tu não é nada. Sem Cristo tu é um miserável, desgraçado, pecador. A posição que tu ocupa é em Cristo Jesus. Então isso é bíblico, mas não é o que o homem gosta. Todo mundo quer estar bem. Agora tu tem que te sentir bem em Cristo. E aqui não estou pregando, anda aí chorando pelos cantos, que é isso que Cristo quer. Não. Paulo seguiu, esse homem trabalhou, ele não parou. Porque o que acontece? O inimigo ele atua nessa nossa insignificância e ele te faz te sentir menos para que tu pare. E aí tu começa, não, eu sou menos capaz, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou testemunhar, eu não tenho condição. E aí o inimigo te trava. Então aqui nós temos Paulo, ele é, sou menos que o mais pequeno, mas fiz mais. Porque ele fez em Cristo, eu fui feito ministro. É Cristo em nós, esperança de glória. É Cristo que operou através da minha vida. Então, esse é o vaso. Houve um servo de Deus chamado Hudson Taylor. Se não me falha a memória, ele foi um missionário na China com ministério de grande êxito. Muito êxito. E ele foi, alguém comentava e conversava com ele a grandiosidade do ministério que ele teve e como ele se sentia, assim, tudo que se comentava que ele fez e a grandiosidade de tudo, como ele se sentia consigo mesmo. E ele disse, olha,
quando eu vejo tudo isso, eu penso, Deus precisava de alguém pequeno. Deus precisava de alguém miserável, de alguém que não fosse nada, para mostrar a sua glória, e Ele me chamou. Então, nesse momento, esse homem podia dizer, não, eu sou um missionário, era tudo que eu fiz, e era o que o diabo queria, o que o mundo queria, não te exalta, te engrandece. Ele disse, não, Deus precisava de um miserável, de um inútil, de um indigno. Deus precisava do menor de todos para mostrar que é Ele que é grande. Então é esse que Deus escolhe, o menos, o menor. Não é o grande, não é o maior. Deus escolhe o vaso menor. Então, se tu é menos, tu está dentro daqueles que Deus vai escolher, porque Deus quer mostrar a sua grande glória. Então, eu vou voltar no outro áudio sobre esse assunto para que a gente possa alinhavar e firmar bases. Porque nós temos que se sentir bem em Cristo, sendo menos, considerando os outros superiores a nós mesmos, mas sabendo que Deus usa o menor, que Deus não usa o superior, Deus usa o inferior, porque a glória de Deus é para mostrar a sua glória. Quando Deus ele chama Gideão, Gideão vai num exército para lutar contra um exército inumerável de midianitas, e ele tem, se não me falha, 32 mil homens. E aí Deus diz, não é muito, não, diminui esse povo, porque senão eles vão dizer que a glória é deles. E aí diminuiu, e no final ele terminou com 300 homens. E aí diz, bom, com esses 300, todo mundo vai ver que a glória é minha. Que 300 não tem como inventar, 120 mil, não tem como alguém explicar. E Gideão venceu os midianitas e todos os do reino com 300 homens. Então aí não tinha como dizer que a glória é do homem. Então Deus vai escolher o menor vaso, que se diga assim, o mais insignificante, o menor de todos, para que não tenha como alguém dizer, não, esse foi por causa de fulano. Não, a glória de Deus. Então Deus está escolhendo os menos. O menos, o menor, o menos, o mais pequeno de todos os santos, para que todo mundo veja, não, a glória de Deus, não tem como esse homem conseguir fazer isso. Esse homem jamais ia conseguir, ele é o menor, ele é menos do que o mais pequeno de todos os santos. Então, eu quero dizer que quem está errado é os outros, que têm autoestima elevada, esses que estão mal, que estão errados. Se tu tem autoestima baixa e tu te sente menos, tu está dentro da palavra, tu considera os outros superiores de mim, tu é bíblico, então não te preocupa, não precisa tomar remédio, não precisa ir para o psicólogo, não precisa, não deixa que alguém venha elevar a tua autoestima, não permita, não, eu quero estar do lado de pessoas que me digam que eu sou grande, que me elevem, que me botem para cima. Não quero estar. Quero estar em canto que mostra quem tu é realmente, e a Bíblia demonstra quem tu é. Tu é um miserável desgraçado. Que eu sou um miserável desgraçado. E eu estou em Cristo. E se nós estamos conquistando alguma em Cristo, e a glória de Cristo, e a glória de Cristo fez com que Paulo fosse rebentado. Aqui nós temos um homem que foi impactado pela glória de Deus. E quando nós vemos uma pessoa soberba, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, que se acha e pensa mais de si mesmo do que é uma pessoa que nunca viu a glória de Cristo. Nunca teve. Foi impactado. Eu vou acabar o áudio e depois nós vamos voltar, porque esse assunto é maravilhoso, é grandioso, é uma enfermidade na igreja hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos faz compreender o que é certo e o que é correto e o que é bíblico. De se sentir menos e de considerar os outros superiores. É bíblico. É bíblico. E que essa palavra possa penetrar profundamente na nossa vida em Cristo Jesus.